Ouviremos a seguir o fundador e presidente do Instituto Mises Brasil, Hélio Beltrão. A palavra está contigo, Hélio. Obrigado. Vocês estão me ouvindo? Muito bem. Tobias, muito obrigado. Parabéns ao EE pelo convite para esse 30º Fórum. Rodrigo Telechea, muito obrigado, parabéns por tudo que vocês têm conseguido. E nos últimos anos, pessoal, eu tenho estado aqui na capacidade de moderador, né? Então, mas como eu não sou muito moderado, eu voltei ao meu estado natural de ultra, hiper, neoliberal, né? Estou aqui, inclusive, com um chapéu que me emprestou aqui meu grande amigo Jeffrey Tucker. Obrigado, Jeffrey, que vai falar para vocês hoje mais tarde, certamente uma das melhores palestras que vocês vão ter aqui. Obrigado, Jeffrey. Bom, algumas das coisas que o Larry mencionou têm a ver com duas ideias básicas, que eu imagino que é o que ele estava querendo transmitir, que indivíduos livres não são iguais, indivíduos iguais não são livres. Certamente isso é uma verdade. Cada um de nós tem personalidades diferentes, tem talentos diferentes, disposições diferentes, alguns melhores em uma coisa, outros melhores em outra. Cada um de nós tem uma composição física diferente, pode ter alguma doença, alguma deficiência, alguma coisa assim, uma doença crônica, etc. Tem altos, baixos, gordos, magros, chatos, não chatos. Isso significa que você não consegue, mesmo que quisesse, igualar as pessoas que são desiguais. Isso não existe. E esses fatores que eu estou mencionando são aqueles que fazem com que a gente, num ambiente de liberdade, consiga buscar a nossa autorrealização, a nossa felicidade. São esses fatores, né? Porém, a esquerda pensa diferente. Eles pensam que tudo se resolve por um cheque. E, aliás, hoje são 60 milhões de cheques, Jorge, no Brasil, que são emitidos todos os meses por causa dessa filosofia de tornar as pessoas iguais. É claro que nós, como cidadãos responsáveis, nós temos que acolher aquelas pessoas que são desamparadas, aqueles que estão abaixo do nível de dignidade, aqueles 6% que no Brasil são categorizados como pobres extremos. Talvez tenha mais uma quantidade grande e significativa de pessoas que não conseguem acessar o sistema legal de justiça. Todos esses a gente tem que, como cidadãos responsáveis, nos responsabilizar para que nunca mais nós tenhamos isso. Agora, uma vez que a pessoa tem essa condição de dignidade, ela deve buscar os ideais de autorrealização com os talentos, com as paixões que ela tenha, unindo talentos e paixões para conseguir alcançar a felicidade. Mas a esquerda pensa que é tudo dinheiro. Eles são materialistas. Os liberais não. Os liberais acreditam em você buscar o seu próprio destino e ser feliz assim. Bom, o pequeno, mesmo, né, esse pobre, muito pobre, o pequeno como é que vota, né? Aqui estamos falando do futuro da democracia. O pequeno vota comprando. O pequeno sabe que quando ele vai optar por um supermercado, por um produto, né, quando ele vai comprar a televisão dele, né, porque no Brasil vocês sabem que o pobre tem, não o extremo pobre, mas o pobre no Brasil tem geladeira, tem fogão, tem celular, tem televisão. O que ele não tem é aquilo que o governo promete: saneamento, educação de qualidade, saúde de qualidade. Isso ele não tem. E o pobre sabe mais. O pobre sabe que, se ele ficasse com esse poder de votar comprando, seria muito melhor. Mas os políticos no Brasil vão lá para Brasília e votam com as nossas vidas. Eles decidem tudo o que a gente faz. Eles é que decidem, votando para dizer como a gente tem que viver nossas vidas. Outra coisa que também está implícito no discurso do Larry é que o governo só pode dar algo para alguém tirando de outro. Não nasce dinheiro em Brasília, né? Nós, liberais, fomos lá nas manifestações
de 2015, na frente do Palácio do Planalto, naquela grama não tem dinheiro sobrando, não tem uma árvorezinha onde você pega dinheiro, né? O que acontece quando a pessoa acredita nessa fantasia, né, a fantasia do governo grátis, que dinheiro nasce em Brasília e tal, é que você cria um aparato mastodôntico, gigantesco, no qual essa desculpa de distribuir, igualar as pessoas, é o que justifica esse aparato inteiro, né? Como dizia Roberto Campos, que faria 100 anos no dia 17 de abril, ele dizia o seguinte: o governo é um aglomerado de burocratas e políticos que almoçam poder, promoção e privilégios, uma espécie de PPP, né? E só na sobremesa pensam no bem comum. Essa é a frase do Roberto. Eu acho que não tem esse bem comum. Na verdade, só na sobremesa eles vão pensar no pequeno, naquela época de eleição, que ele tem que fazer alguma coisa, senão ele não é eleito. E, no fundo, ele está pensando só nele mesmo, né? Então, esse governo que é feito com a desculpa de distribuir e fazer essa coisa pelo pequeno, na verdade é o contrário, ele é um loteamento onde os poderosos são os únicos que têm influência para ter esse poder e pegar dinheiro para eles. Só os que têm influência conseguem mamar nas tetas do governo assim. O pequeno não, né? O pequeno não. O que é esse volume de coisas que o governo tem? Em primeiro lugar, ele pega 45% da média do que todo brasileiro produz. E no caso do pequeno é capaz de ser mais ainda. 45% por quê? São 34%, aproximadamente, são 34% de carga tributária, mais 10% de déficit. Isso significa que a gente está pagando cerca de 45% de tudo que a gente produz. Soma-se a isso a inflação, que nos últimos 5, 10 anos a média foi 7%, outro imposto disfarçado. Em cima disso, você tem as estatais, né? Os petrossauros, como diria o Roberto Campos, as Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, aquele banco que tira dos pobres do Fundo de Amparo para o Trabalhador para dar para o rico na Bolsa Empresário, né? Isso aí também está em cima de tudo isso. E, ainda por cima disso, tem o tal intervencionismo, que é o tema aqui do nosso painel. O que é o intervencionismo? Toda essa burocracia, impostos e tal, e tal, e tal. Nisso tudo, o que vai realmente para o pequeno, o que o pequeno consegue tirar disso, é coisa de 0,5% do PIB. 0,5% comparado com esse troço, que já é mais de 50% se você somar os efeitos financeiros dos outros, muito mais. Então, o pequeno fica ali brigando por migalhas do que sobra desse loteamento dos grandes grupos de interesse que pegaram todo esse nosso dinheiro. E embora não concorde, eu não me surpreendo que o pequeno, na época de eleição, fique ali chorando: ô candidato, você vai me dar aqui um galetinho? Você vai fazer o meu puxadinho ali? A gente reclama da parte moral, mas enquanto isso o resto do Brasil está mamando nas tetas, esses grupos de interesse, governantes e todos que giram em torno do poder, mamando toda essa grana que vai para o governo, né? O Bastiat dizia isso, Frederic Bastiat, francês: o governo é a grande ficção pela qual todos tentam viver à custa de todos, né? Então todo mundo fica batalhando ali para a sua reservinha de mercado, para o seu precinho, o produtor de leite local, né? Aquela coisa, o seu interesse ali, né? Mas entende-se, porque o Brasil está todo loteado, né? Falando de intervencionismo, pessoal, no Brasil existe a seguinte filosofia, isso é muito importante entender. A gente acredita nessa coisa de que ou tem que ser proibido ou tem que ser obrigatório. O pessoal em Brasília passa o tempo inteiro discutindo coisas. Todo dia discutindo, o que nós vamos proibir hoje? O que nós vamos obrigar hoje? E fica lá passando dezenas de leis. E a liberdade, coitadinha, vive naquele âmbito espremido entre essas duas coisinhas. Tem duas paredes gigantes dos caras falando tudo que é proibido, tudo que é obrigatório. E a liberdade a gente aprende nos livros, quando não é proibido, é permitido. Isso a gente aprende nos livros, né? Se você acreditar nisso no Brasil, você vai dar com os burros na água. O Uber experimentou isso. O Uber experimentou. Tentou, falou: olha, não é proibido, eu posso fazer. Agora já querem
proibir o Uber, desvirtuar, tornar isso um outro bicho, né? Meu pai dizia, esse bicho aí é o seguinte: o Brasil é uma ilha de iniciativa cercada de governo por todos os lados. É exatamente isso. Por onde quer que você olhe, governo, né? O intervencionismo, pessoal, ele é, de certa forma, invisível para o consumidor. Porque você fala, olha, eu vou entrar aqui no mercado, eu posso escolher esse produto, aquele produto, eu tenho opções, etc. Para o consumidor é invisível. Ele é muito visível e muito real para o empreendedor. Para aquele produto chegar onde chegou, ele tem que ter superado obstáculos intransponíveis de burocracia, intervencionismo, regras, reserva de mercado, que você não pode fazer, e só ali que ele se tornou viável naquele precinho, chegou no mercado. Né? Claramente, nos Estados Unidos tem muito mais opção, muito mais barato, a gente sabe disso. Por quê? Por causa dessa montanha de intervencionismo que a gente tem no Brasil, dessa coisa louca. O governo quer definir preços, salários, lucros, juros, câmbio, moeda. O governo pensa o seguinte: olha, se o cara fosse livre, o comerciante, o negociante, o empresário, fosse livre para comprar e vender de quem ele quer, ele agiria de uma certa forma. Mas eu quero diferente. Eu acho que eu posso fazer melhor. Eu vou ditar a ele o que ele tem que fazer, para quem ele deve vender, por qual preço, preço mínimo, preço máximo, desse jeito. Você não pode entrar no mercado do outro, o outro não pode entrar no mercado dele. Tudo isso aí são essas intervenções, né, que tornam tudo muito mais caro. Por exemplo, você vê preços controlados. Preços controlados você tem. Aliás, eles gostam de nomes bonitos, né? Para não dizer preços controlados pelo governo, eles dizem administrados, regulados, monitorados, tabelados. Nomes geniais. Mas é tudo controlado pelo governo. Gasolina, diesel, correios, energia, água, eletricidade, transporte municipal, remédio, cartórios, pedágios, gás de botijão, tudo isso determinado pelo governo. Aí você pensa, não, pelo menos, como são coisas importantes, o governo vai colocar mais baixo, vai tabelar para me ajudar. O que acontece é justamente o contrário. Se você pegar uma cesta de R$100 de produtos de preços controlados pelo governo, em 1994, hoje essa cesta vale 800. Você tem que pagar R$800 por essa cesta de produtos controlados. Se você fizer o mesmo exercício para produtos livres, R$500. Produtos livres seriam aqueles que o governo não controla o preço. Ele faz outras coisas, mas não controla o preço. Então, veja que toda vez que o governo inventa um troço, é para atrapalhar. E, no caso da inflação, então, nem se fala. Eles fazem a inflação no Banco Central e dizem que o empresário está aumentando o preço. É sempre a mesma história. É o empresário que está aumentando o preço. Bom, quais são os âmbitos do intervencionismo? Reserva de mercado, não poder um entrar no mercado do outro, protecionismo, não podem entrar os produtos no Brasil que são mais baratos do que produzido aqui. Então, a gente paga 2 vezes, 3 vezes o preço de tudo, empresários como o Dr. Gerdau não conseguem ficar competitivos com outros países, porque ele tem que pagar 3 vezes o computador, tem que pagar 3 vezes todo o preço. Como é que ele vai competir com o produtor chinês? É impossível, não tem como, é milagre. O empreendedor brasileiro faz milagre para sobreviver, por isso que é considerado um dos melhores do mundo. Então, o que nós podemos fazer? Bom, esqueci, falei de burocracia, já mencionei. Aí tem os impostos também, né? IPTU, IPVA, IRPJ, os membros daquela academia brasileira de letras monstruosas, são os impostos que a gente tem no Brasil, isso que forma esses 45%. Agora, o que fazer, pessoal? Sabemos que esse negócio não funciona. O que nós vamos fazer? Porque, como dizem os meus amigos cariocas, conterrâneos, deu ruim. Deu ruim. O que vamos fazer aqui? Né? Ontem foi falado aqui muito, né, sobre o Estado gestor. O Estado gestor é importante. Temos que fazer educação, saúde, habitação, agências reguladoras e mais umas outras coisinhas aí, né? Pessoal, a gente não pode ficar para sempre nesse dilema entre socialismo radical e socialismo. Não dá para ficar nessa coisa de socialismo raiz, socialismo Nutella.
socialismo raiz, socialismo agora vem a nova moda do Nutella. Mas pão com mortadela, nem com Nutella fica bom. Não fica. Então não podemos aceitar isso. O que o Nutella acredita? Nutella acredita na eficiência do Estado. Na eficiência do Estado gestor, né? Vamos fazer um governo grande, mas eficiente. Isso é Nutella. Nutella acredita que basta colocar a pessoa certa, né? Já ouviram isso, né? Vamos lá colocar a nossa pessoa lá que vai dar tudo certo. Isso que o Nutella acredita. Agora deixa eu citar uma coisa. A gente tem na educação e saúde, que para nós na Constituição é universal, gratuita e de qualidade. Não é isso? De qualidade. A gente vê o que deu. A gente vê o que deu. O que aconteceria se numa coisa que é ainda mais importante que a educação, que é a alimentação, porque senão você não chega no dia seguinte, o que aconteceria se a gente adotasse as mesmas soluções que funcionam para a educação e para a saúde? Ou seja, se você pudesse chegar no supermercado e escolher ali produtos que equivalem a 2.000 calorias diárias, que todo brasileiro tem direito, todo mundo tem direito, entra no supermercado ou entra num restaurante, escolhe lá, e o governo reembolsa esse supermercado ou esse restaurante. É o nosso sistema único de alimentação, a SUA, né? E tem a ANA também, a Agência Nacional de Alimentação, para regular esse negócio, a ANA e a SUA, a dupla dinâmica. O que aconteceria? A alimentação ficaria melhor? Vocês acham que ficaria melhor no Brasil? Por que hoje morrem 4 vezes mais gente de obesidade do que de desnutrição? Porque não tem esse sistema socializado na alimentação. Por isso. E eles insistem. Foi testado esse sistema, não no Brasil, na alimentação. Foi testado na Venezuela. O que aconteceu na Venezuela? Não tem comida. E não tem papel higiênico. Deu cagada, literalmente. Cagada. O que os liberais estão fazendo? Nós estamos implementando uma grande reação liberal no Brasil. Agora, o que a gente já fez? Tiramos a Dilma primeiro. Tiramos a Dilma. Estamos ocupando espaços. Estamos ocupando e vamos ocupar espaços. Agora a gente tem soluções, partidos liberais, o Novo, o Livres aqui do meu amigo Fábio, companheiro de causa há mais de 10 anos. Os gaúchos estão fazendo um bonito, incrível, Ricardo Gomes na prefeitura como secretário, o Camozato que está aqui, maravilha, vereador aqui. Lá em São Paulo, na prefeitura de São Paulo, está lá implementando o ideário liberal Paulo Ebel, Gabriel Torres, o Wagner Lenhardt, que escreveu comigo o livro sobre a vida do Mises, né? A gente tem o Paulo Eduardo Martins em Brasília, que hoje vocês estão vendo a notícia aí que foi liberado 100% de participação para estrangeiro em companhias aéreas. Isso é uma grande luta do Paulo Eduardo Martins, que foi anunciada com o apoio incrível do ministro do Turismo, o Marques Beltrão, que eu chamo daquela contradição ambulante. Ele mesmo gostou, o lado Beltrão dele hoje funciona melhor, ele apoiou, né? Mas o Paulo Eduardo Martins é quem lutou por esse negócio, e o Paulo vai fazer outra, vai acabar com o imposto e unicidade sindical para parar de dar dinheiro para pelego. E o meu companheiro, amigo, Rodrigo Saraiva Marinho, além de estar comigo na Rede Liberdade, que a gente vai falar já sobre ela, ele entrou com uma liminar para permitir que o Uber possa operar no Brasil. Então, isso aí eu acho que a gente vai conseguir essa vitória também. E a meta da Rede Liberdade é, no curtíssimo prazo, já há 6 meses, estamos lutando por isso, vocês estão vendo nos jornais, privatizar os Correios e liberalizar esse setor. A liberdade, pessoal, é linda, a liberdade vai vencer, basta a gente não ceder nos princípios. Obrigado, pessoal, quero mostrar um vídeo da Rede Liberdade. Obrigado. Passa o microfone.